bom dia. Bom dia, Frederico. Como vai? Tudo bom? Bom dia, Murilo. Bom dia a todos. Consegui sair do laboratório, estou aqui presente, Fred. Ok, conseguiu fazer o exame, né? Quem for participar, se for possível, abrir os vídeos para que a gente possa olhar as pessoas. Fred, vou só pedir licença porque eu estou na rua saindo do laboratório. Assim que eu chegar no meu Entendo, apartamento, eu faço isso, tá? Por favor. entendo, querido, lógico. Bom dia, Júlio. Bom dia, Fred. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia, Rodney. Bom dia a todos aí, a todas. Um abraço. Bom dia, senhores. Prazer em estar aqui. Quem puder abrir o vídeo, por favor, seria interessante. Bom, nossa reunião de hoje tinha como objetivo um painel sobre os desafios, deixa eu ver aqui, implementação das compras públicas, desafios de casos e casos de sucesso. Só que a gente ficou de se comunicar para definir os nomes e acabou que ninguém falou nada no grupo, né? Como a minha equipe também estava muito enrolada com um encontro que a gente teve de resíduos sólidos aqui na LERJ, nós não entramos em contato pelo grupo também, mas nós tínhamos ficado de avaliar os nomes e a escolha dos nomes. Então, a gente pode tentar usar a reunião de hoje para que a gente possa fazer isso. A nossa próxima reunião, se eu não me engano, será no dia 18/6, se eu não estiver errado. Então, se a gente escolher os nomes, acredito que dê tempo. Se o tempo não for suficiente para que eu possa fazer os convites, eu de repente desloco essa reunião para um dia mais à frente, tá? Mas a gente pode sugerir os nomes, escolher os nomes para que a gente possa fazer os convites. Bom, na reunião passada, a gente colocou que seria interessante ter representantes da Casa Civil, do Proderj e o André Hauen, que fez aquele livro sobre compras públicas e que também participou do último painel. Até seria bom ele participar, porque no nosso primeiro painel de compras públicas, ele teve que chegar um pouco atrasado, por causa do negócio de avião, não sei o quê, e acabou, ele estava com os problemas, acabou que ele não falou, né? Não falou, não teve o tempo necessário para falar o que gostaria de falar. Então, seria interessante a gente chamá-lo até de novo para que ele possa aproveitar e expor a sua seu discurso lá, né? Além disso, foi também colocado para chamar alguém da UERJ, né? O Pacheco indicou o professor Luiz Mundim. O Marcos Túlio indicou a professora Alessandra Monteiro, né? E também foi indicado pela Firjan, pela Júlia, o Marco Aurélio Grieger, né? Da Fiocruz. A Fiocruz foi chamada no painel do ano passado, mas ela não participou. Ela não deu ok, tá? Então, nós ficamos com esses nomes por enquanto. Deixa eu ver se tem mais um. Ah, sim. Também foi colocado que seria interessante olhar cases de sucesso, né? Então, a Júlia deu a ideia de olhar o caso da Prefeitura de Niterói e do Parque Tecnológico da UFRJ, que poderiam ser um caso, principalmente o Parque Tecnológico da UFRJ, que é um caso bem sucedido no Rio de Janeiro, que seria interessante convidar alguém de lá, né? Então, cabe a nós, nessa reunião, discutir, questionar e ver quais seriam os nomes que nós poderíamos trazer para esse painel. Dependo de vocês, dependo da deliberação de vocês, para que eu possa
fazer os convites, preparar os convites e fazer. Todos concordam com o nome Implementação de Compras Públicas, dois pontos, desafios e casos de sucesso? Vamos começar por aí. Ok, Murilo? Ok, Paulo? Ok, Roger? Ok, Fred. Fred, posso só fazer uma observação, Fred? Pois não, Marcos? Quando eu mencionei o nome do professor Luiz Mundim, né, Uhum. era porque ele trabalha diretamente com importação de equipamentos por conta da colaboração junto com o Centro Europeu de Energia Nuclear, né, que é o CERN. Mas eu, conversando com ele agora recentemente, ele falou que o mais ético seria convidar o novo diretor do Inova UERJ, que é a agência de inovação da UERJ. Então, acho que assim, em substituição aos dois nomes da UERJ indicado, eu concordo com ele que o ideal seria chamar o Inova UERJ, um representante do Inova UERJ. Você sabe quem é, não? Eu estou perguntando aqui para ele, ele está vindo da Suíça para o Brasil hoje, mas eu vou fazer essa sondagem aqui, ver se eu já consigo te mandar. Você me faz o favor? Porque se a gente optar por ele, eu tenho que fazer os convites e tudo mais. Eu preciso do nome direitinho. Ok, Marcos, obrigado pela colaboração. Então, de acordo com o Marcos, o ideal seria, no caso da UERJ, chamar o novo diretor e não o professor Luiz Mundim, nem tampouco a professora Alessandra Monteiro. Mas continuamos com os outros nomes. Então, eu fico na dependência de vocês. Podemos discutir, conversar. Bom dia, Renata, tudo bom? E ver quais são como é que a gente vai fazer o nosso painel. O André Hauen, todos concordam com a presença dele, com o retorno dele à nossa reunião, para que ele possa ter mais tempo para falar? Ok? Então, André Hauen. E o restante dos nomes? Por enquanto, temos dois. A Inova UERJ, alguém representando a Inova UERJ, e o André Hauen. Quem mais que vocês indicam? Vou deixar vocês falarem, que eu estou falando sozinho aqui, estou falando, tomando a palavra o tempo todo, não estou deixando ninguém falar. Por favor, a palavra está aberta. Quem quiser comentar, fazer algum comentário, fique à vontade. Fred, posso fazer um comentário? E Lógico, uma Júlio. sugestão. Perfeito. O Ministério Público também tem um laboratório de inovação, e eu acho não, tenho certeza, né, que nesse ecossistema de inovação aqui do Rio de Janeiro, a gente precisa, não vou dizer cobrar do governo, né, mas estimular que o governo utilize um elemento que existe, é o CPSI, né, que é Compras Públicas de Solução Inovadora. E o MP usa muito isso também, o MP, o TCU. Então, são órgãos de controle que se utilizam que isso está na lei de inovação, né? Para contratações de startups para a solução de problemas públicos. Tá? Então, talvez o Inova-MP, que é um órgão que já está bem avançado aqui no Rio de Janeiro, ele pode ser convidado a participar desse painel de compras públicas, porque é uma modalidade que poderia ser adotada e isso certamente vai estimular a participação dessas startups, né, que são empresas, nesses processos de resolução de problemas de governo. E a própria B Startups, que é a Associação Brasileira de Startups, divulgou um relatório de 2023 que somente 3% das, sei lá quantas mil startups do país têm algum tipo de contrato com o governo, mas que 78% delas gostariam de ter o contrato e alegam uma burocracia excessiva e uma insegurança jurídica para participar desses processos. E como o Inova-MP ele já está bem avançado, inclusive nessa questão da CPSI, né, que é Compras Públicas de Soluções Inovadoras, talvez o depoimento deles num painel como esse fosse interessante para a gente puxar essa questão da inovação, né, que inclusive é o mote desse fórum aqui, e
E aí, nesse contexto, é que seria minha sugestão de convidar o Inova-MP e falar desse processo de compras públicas com foco em soluções inovadoras. Você teria algum nome que você indicaria lá? Deixa eu só ver se o nome que eu conheço ainda está lá, mas eu te indico, Fred, tá? Tá bom, fico no aguardo. Mais alguém? Murilo, algum comentário, alguma indicação? Fred, e na verdade, pela minha atuação e da própria empresa, a gente não tem muita conhecimento e bagagem para isso. Então, eu prefiro ficar como observador e tentar aprender um pouco com vocês. Eu Ok, agradeço. Murilo. Na última reunião foi falado a respeito de Niterói e do Parque Tecnológico da UFRJ. Talvez fosse interessante. O que vocês acham? Ou um ou outro, né? Talvez um painel com 4 pessoas, acho que quatro participantes do painel está de bom tamanho. Senão fica um painel com muita gente e não tem tempo para discussão, que é o mais importante, né? Talvez o mais importante seja exatamente a partir das informações a gente conversar a respeito. Então, nós temos até agora o novo diretor da Inova UERJ, representando a UERJ, o André Rauen e a Inova do Ministério Público, na MP, né? O que vocês acham da gente chamar talvez alguém do Parque Tecnológico da UFRJ? E se alguém conhecer, se tiver algum nome para indicar, por favor, me indique. Bom dia, Marcos Túlio. Marco Túlio. Fred, eu concordo com o Parque Tecnológico da UFRJ e eu vou buscar esse nome também e passo no grupo. Ah, por favor. Fred, eu coloquei o nome do diretor do Inovo Erge ali no chat. Estou vendo aqui o e-mail dele e já coloco também. José Brantes. Ok. Ok. Então, por enquanto, nós temos 4. Se todos concordam, o Parque. Do Parque Tecnológico da UFRJ, eu pesquisei aqui, porque ele mudou há pouco tempo. É o Tá. professor Romildo Toledo. Eu não o conheço, mas eu posso tentar ver quem é que conhece, que pode ter um contato. Quando é que seria o painel, Fred? O painel seria, Renata, no dia 18/6. Mas Tá, eu tenho tempo para também. Se a gente não tiver tempo de chamar todos no dia 18, a gente pode passar para uma semana depois, no dia 25. Eu tenho um tempinho ali. Então não é tá, problema. Mas dia 18/6 é o que está marcado no nosso calendário, tá? tá bom. Eu vou ver quem é que pode, né, fazer essa. Você precisa de um meio de campo ou você vai mandar o convite Aí eu direto? mando o convite direto, posso Tá, chamar para o Romildo, e aí se ele não puder vir, ele indica tá bom, alguém que o represente, ou alguma coisa tá, assim, né? tá Sempre bom. dessa forma, fica Ok, melhor. tá Eu só legal. preciso de alguém do Inova MP, só para me tirar. Se tiver, se não tiver também, eu faço o mesmo procedimento. Eu peço a participação do Inova MP e eles indicam o nome que for mais interessante. Eu só peço que, às vezes, a pessoa conhece, tem uma ligação com a pessoa, e às vezes facilita bem, até para ficar uma coisa mais tranquila, né? Já conhece, já traz, então já fica legal. Bom, então nós temos definido 4 participantes para o nosso painel. Repetindo, o Inova UERJ, provavelmente vou fazer o convite ao professor José Brentes, o André Rauen, o seu retorno, né? O Inova MP, ou eu faço o convite diretamente ao órgão, ou se alguém me indicar o nome, me falar algum nome, eu indico para ele o Parque Tecnológico da UFRJ, através do Romildo Toledo.
A gente também tinha a ideia da Fiocruz, mas como nós já temos 4, vamos ver como é que fica o convite para essas 4 pessoas, porque 5 pessoas fica um painel muito grande. Fica muito grande. E aí eu não acredito que seja eficiente. Se alguém não puder, se alguma dessas instituições não puder, eu tento chamar a Fiocruz de novo. Combinado assim? Pode ser? Né? Porque senão 5 pessoas é muita gente. Marco Túlio, não temos nenhuma novidade, tá? Hoje de manhã ainda perguntei, não temos nenhuma novidade sobre a questão da lei estadual de inovação. Já a tia Ju já fez os contatos, já falou, conversou, já até brigou, mas ainda não tivemos nenhum retorno eficiente, tá? E estamos num momento meio complicado, né, no executivo. Então, temos que aguardar um pouco mesmo. Bom, todos concordam, então, com esses 4 donos para o painel? Perfeito. Então, a única coisa que a gente pode começar a pensar, esse painel vai ser feito em junho e foi conversado, né, na nossa última reunião, foi uma sugestão do Antônio Carlos, representante do CRQ, ele falou sobre a PL 4831 de 2003, que traz mudanças para o setor elétrico no Brasil, e recomendou olhar esse tema. Então, a gente poderia já começar a pensar nesse tema, um tema para começar a trabalhar o segundo semestre, né? Em agosto. Não precisa ser hoje, mas se vocês quiserem começar a dialogar, a conversar sobre alguma coisa, para que a gente vá com calma fazendo as nossas reflexões, né? E começar a trabalhar em agosto com esse novo tema. Não parece não, mas o meio do ano já chegou. O ano está voando, né? Então, fica aberto a sugestão para os futuros temas ou, se quiserem, por acaso, mais tempo para pensar, para refletir, a gente aguarda, vai conversando pelo WhatsApp e fica aguardando a opinião de vocês sobre seu início do nosso trabalho no segundo semestre. Seria interessante que a gente usasse o grupo do WhatsApp para isso. É uma forma da gente conversar fora da nossa reunião e até de adiantar alguns pontos, né? Normalmente eu olho o grupo, às vezes eu não respondo de imediato, mas eu estou olhando, sempre fico observando, né? Tanto eu como minha equipe, a Priscila, o Vitor, estão todos ali atentos a qualquer coisa que a Carol, qualquer coisa que aconteça no grupo. Então, se a gente começar a levar algumas discussões para o grupo, principalmente a respeito de temas que podem ser trabalhados durante a reunião, seria bem interessante, tá? Então, vou abrir a palavra, quem quiser fazer uso, para que a gente possa dar prosseguimento à reunião e talvez trabalhar os temas das nossas próximas. Bom dia, Gisele. Pois não, Júlio? Fred, eu não sei se esse assunto já foi discutido, pelo menos se foi, eu não me perdi. A gente vai fazer alguma análise, talvez isso possa fazer parte aí do segundo semestre, do projeto de lei 2338 de 2023, que dispõe sobre o uso de inteligência artificial, que é um Eu acho que projeto. nós não conversamos nada a esse respeito ainda. E seria uma coisa bem interessante, ao meu ver. Eu acho que é interessante a gente discutir isso e quem puder contribuir aí com uma análise, cada um com a sua visão, né, naturalmente. Eu posso compartilhar no grupo o projeto de lei, com a última versão dele, e fica aí o nosso compromisso, cada um fazer sua análise e colocar ali no grupo e depois alguém tentar consolidar. Mas eu acho que é importante que é um tema totalmente afeta a inovação, naturalmente, mas que vai afetar principalmente a população, né? Eu acho que a Alerj tem aí uma preocupação muito grande com isso. Eu concordo com você, Júlio. É um tema bem recorrente, é um tema muito interessante e que vale a pena. Antônio Carlos. Estou botando no grupo agora. Eu entrei, nós estamos aguardando, consegui entrar. Eu perdi o início da reunião, eu estava esperando entrar, não tinha sido
não abertamente. tinha sido liberado ainda. Tá. Ok. Você me perdoe. Desculpa aí. Obrigado, hein? Você colocou no grupo do WhatsApp, Júlio? Já está tudo certo. Já estou vendo a reunião. Estou lhe vendo, Fred. Mandei agora, Fred. Tá ok, Júlio. A palavra está em aberto. Temos a sugestão do Júlio para trabalhar com a IA. Como vai, Antônio Carlos? Olá, Fred. Tudo bem? Só tinha uma dúvida só, Fred, sobre aquela constitucionalidade daquela lei, projeto de lei. Tem um posicionamento já? Não cheguei, Não, peguei. qual projeto de lei que você está falando? É sobre A a inovação? inovação, é? A 9809? Isso. Não temos nenhuma novidade. Continuamos sem novidade. Estava levantando alguns dados lá, a lei anterior está em vigor, não falta muito para atender a necessidade atuais. Desculpa, você pode repetir? É porque eu não participei do grupo de estudo dessa nova projeto de lei. Mas a lei anterior de inovação, que está em vigor, ela é muito diferente da atual, que foi redigida aí por vocês ano passado? Marcos, você pode responder isso? Assim, na realidade, gente, com todo assim, respeito e cautela aos envolvidos, não houve, ninguém conseguiu localizar nenhum tipo de decisão judicial declarando a inconstitucionalidade da lei. Então, assim, a lei, Estranho, né? na minha opinião, ela está em vigor, tá? Porque, assim, ninguém localizou. Fizeram pesquisa no tribunal aqui do Rio, no tribunal superior, etc e tal. Então, assim, na minha opinião, até que mostre uma decisão contrária, a lei que foi aprovada, a lei atual, está em vigor. O que me parece estar dando a impressão é de que há uma percepção do Poder Executivo de que a lei pode ser arguído uma inconstitucionalidade. Porque, assim, Entendi. assim, mas também entre a gente não ter localizado e não existir, vai uma distância. Mas até que se prove o contrário, me parece que a Sim, lei está em vigor. Tá? está em vigor, né? O que eu até ia fazer uma provocação, e aí você me perdoe, Fred, se talvez não seja o foro adequado para fazê-lo, é se as entidades, a gente tem aqui entidades, né, empresariais, entidades da academia, se essas entidades que estão envolvidas aqui na Câmara teriam interesse em, eventualmente, elaborar um documento conjunto, reforçando a importância da implementação plena da Lei Estadual de Inovação. E aí, eventualmente, se a LERJ não tiver confortável em fazê-lo, por motivos, né, que podem ocorrer, por questões políticas, me parece ok, não há um problema. Mas, assim, a impressão que fica é que a gente tem uma lei e que o executivo aparentemente está resistindo em regulamentá-la, que pode até ser por razões legítimas, mas essas razões não estão claras e não estão transparentes, pelo menos para mim. Eu, como representante aqui da ACESPRO nesse fórum, a ACESPRO teria total interesse em fazer parte de um documento que a gente pudesse cobrar do Poder Executivo a implementação da lei. Para mim, simples assim. O pessoal da o Conselho de Genoquímica tem uma Câmara Técnica de Inovação, tem vários membros. Discute isso. Eu perguntei e ninguém realmente estava formado dessa inconstitucionalidade. Né? Então, eu falei, vai ter que fazer um lobby aí para questionar as autoridades por que está havendo esse problema, porque a lei é importante para as universidades terem pesquisa, para o Conselho ter interesse. Né? Ou seja, a equipe fica realmente preocupado com essas coisas. Só que a gente, para avançar, tem que ter uma base jurídica, porque se de repente alguém gera inconstitucionalidade de um trabalho que está sendo feito, é complicado para todo mundo, né?
Você tem razão, tem que fazer um documento de apoio à própria lei, manutenção, ou ver porque ou descobrir o que alguém está querendo bloquear essa lei, né? Ou prejudicar o andamento da inovação. Tem sentido isso, né? A única coisa que eu posso falar é que o fórum, oficialmente, né, ele já fez o pedido através da Tia Ju, né? E é uma coisa, não foi uma coisa tão tranquila, né? Mas estamos esperando. Óbvio, Marcos, se você quiser, se cada empresa, se as empresas se reunirem independentemente e quiserem apoiar, né? Se quiserem fazer algum documento pedindo tirando uma satisfação, o que é que houve, por quê, tudo mais, lógico que é totalmente interessante, né? Agora, a Tia Ju já tomou as providências que ela tinha que tomar, tá? Ela tá agora, nós estamos no aguardo, né? Eu vou solicitar à Câmara Técnica lá do Conselho Regional de Química, né? Sobre essa... E tem uma Câmara Técnica só para estudar esses estudos de novidade, melhoria, inovação e tal. Vou pedir que também dê O Fred, mande um documento até para suporte isso aí. Fred, Ok? se você não se incomodar, e de novo, sem nenhuma pretensão de querer desvirtuar o objetivo da Câmara, do Fórum, tá? É claro que a Tia Ju já fez o requerimento, mas eu entendo que talvez um outro documento vindo de diferentes setores, né, que vai além do legislativo, pode servir como um instrumento aí importante de pressão mesmo, né? Sim, E aí, se concordo. você não se incomodar, Fred, eu vou fazer sugerir a seguinte medida. Eu posso colocar ali no grupo nosso ali da Câmara um chamado, digamos, olha, quem a entidade tiver interesse em discutir, me manda uma mensagem no privado e a gente conversa em paralelo, para não poluir a conversa da Câmara, porque eu entendo que são eventualmente instâncias diferentes, nem todas as entidades eventualmente estarão interessadas, né, em participar desse movimento, mas se você não tiver nenhum problema com isso, eu posso fazer um chamado a partir do grupo, porque facilita ali para todo mundo poder ver, e aí quem tiver interesse a gente vai tocando isso no privado, em paralelo, Perfeito, tá? perfeito, tudo bem. Pode fazer, Marcos. Ok. E sobre a questão que o Júlio colocou, Fred, pô, se você me permite aí já, que eu estava com a palavra aqui, já pego o embalo. Acho que a discussão do PL de inteligência artificial é de suma importância. Só tenho dúvida da questão daquela velha nossa discussão do qual é o escopo de fato de atuação, né, do fórum. É claro que uma regulamentação sobre inteligência artificial afeta a sociedade como um todo. Me parece que a LERJ tem interesse nessa questão, mas tenho dúvida sobre a efetividade, enfim, dessa participação, mas acho que vale super a pena e acho que é um tema super relevante. Uma questão que me ocorreu agora, e que talvez valha a pena a gente pensar, nas conversas que a gente teve sobre a regulamentação, né, da lei de inovação, o pessoal, sobretudo da FAPERJ, eles colocaram algumas questões, alguns empecilhos e alguns problemas do próprio funcionamento da FAPERJ. Tá? E a FAPERJ é o elemento central dentro da lógica do ecossistema de inovação aqui do estado do Rio de Janeiro. Fico pensando se não valeria a pena ter como um dos temas que a gente possa conversar alguma discussão sobre de que maneira se consegue, eventualmente, aprimorar o funcionamento do ecossistema de inovação do Rio de Janeiro, incluindo também uma discussão sobre um eventual aprimoramento do arcabouço legal que envolve a FAPERJ, entendeu? Ou seja, algo que não é só da função do executivo, aí não é a LERJ querendo se meter, né, na função do executivo, mas é uma discussão de arcabouço legal, porque os próprios técnicos da FAPERJ, nas reuniões que a gente participou, eles mencionaram, mas isso tem uma restrição legal, que a FAPERJ não pode usar o recurso de um ano para o outro, ou a FAPERJ tem o fundo e o fundo não está operacional, né? Ou seja, uma diferença muito significativa que a gente tem entre o ecossistema aqui do Rio de Janeiro e de outros estados, sobretudo de São Paulo, é a função e a participação da Fundação de Apoio. Né? A FAPESP, por exemplo, por vários motivos, opera em níveis, inclusive, de fomento muito, muito diferenciados em relação ao que a FAPERJ opera aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é um ator central
nessa discussão do ecossistema de inovação do Rio de Janeiro. Então, fico com a impressão, e não tenho certeza absoluta de qual seria o enfoque disso, mais específico, mas um tema para, eventualmente, a gente colocar aqui para contribuição de todos, tá? E, de novo, sem prejuízo do tema que o Júlio mencionou, que de fato é relevante, mas nos parece um pouco mais distante da esfera de influência que o fórum possa, de fato, exercer. Ok, Marcos, obrigado. Renata? Bom dia a todos. Fred, eu primeiro peço desculpas que eu andei sumida das reuniões, mas você tinha mencionado também que está na pauta o PL 4831/2023, correto? Para a gente falar. Não comentei, foi um comentário que o Antônio Carlos fez a Sim, respeito das mudanças do setor elétrico. Ele fez esse comentário na isso. última reunião. Tá, Só que então, deixa eu só falar uma coisa, assim, um pouco na linha do Marco Túlio, né? Eu acho assim, quando a gente for organizar painéis sobre projetos de lei, a gente tem que pensar já quais são as implicações para o Estado do Rio de Janeiro, né? Esse projeto de lei, em específico, ele vai renovar a concessão das distribuidoras de energia, mas vai mudar algumas coisas. E tem uma das coisas que ele vai mudar, que é justamente o fato de que as empresas de energia vão passar a ser responsabilizadas pelas perdas, né, de furto de energia. Então, talvez para nós, né, o tema do painel podia ser não a discussão em si do projeto, mas assim as perspectivas, caso esse projeto seja aprovado, que está ainda em tramitação na Câmara de Deputados, quais são as implicações do ponto de vista, né, quer dizer, qual é a ligação que existe no Rio de Janeiro entre a área de segurança e a área de energia, tá? Porque a Light ela é bastante prejudicada por essa questão do furto de energia, né? E isso acaba tendo um impacto sobre a conta de luz de todo mundo, porque ela precisa, de alguma forma, compensar as perdas que ela tem. Então, o custo da distribuição nossa é alto, né? Porque existe esse problema dos dados. Então, eu acho que é só já pensando um pouco para o caso a gente resolva optar por esse sistema, envolver mais a Firjan, talvez trazer um representante da Light, né, para explicar isso, tá? Eu só queria deixar assim, fazer um comentário a respeito dessa sugestão, que, ao meu ver, essa questão da PL 4831, né, do setor elétrico no Brasil, seria uma coisa mais para a Câmara Setorial de Energia, né? Também, Acho que a gente poderia até deixar a sugestão para que a sim, Câmara de Energia pudesse, isso. talvez, trabalhar em cima disso. Senão a gente acaba demandando um tempo num tema que seria um tema de um outro setor, de um outro campo, Câmara Setorial, e a gente perde energia, né? A gente Sim. perde energia para trabalhar os nossos. Eu vou muito mais na linha do Marco Túlio. A gente teria que continuar focado nessa questão de inovação, entendeu? E trazer a FAPERJ para ver quais são os entraves operacionais que ela tem, para ver se a gente consegue fazer alguma ação nesse sentido. Talvez até começar o segundo ano, dependendo das respostas, a gente vai ter que dar um tempinho, esperar o resultado do trabalho de Tia Ju, mas eu creio que uma coisa interessante seria talvez fazer um evento sobre a lei de inovação. Isso. Né? Fazer um evento sobre a lei de inovação, chamando talvez quem participou da construção dela, ou seja, de alguma forma isso iria botar ela em foco de novo, em atenção de novo, né? Chamar de novo a atenção para a lei. Poderia ser uma ideia, né? Uma ideia que ocorreu aqui na equipe, né? Talvez, a gente pode pensar nisso. Fred, desculpa aí te interromper, mas talvez uma sugestão talvez fazer nessa linha que você falou, mas não um painel focado especificamente na lei estadual, mas sobre o funcionamento do ecossistema de inovação do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Dar um eu enfoque acho melhor. mais amplo,
que eu acho que talvez pudesse ser bacana e ter outros desdobramentos, além de ter essa função que você falou de colocar a discussão da lei, né, indiretamente de novo, enfim, na pauta. Júlio, Estou contribuindo aí aqui com o Marco Túlio, até como informação lá, a gente lá na CRJ, no Conselho de Inovação, a gente está desenvolvendo lá um observatório exatamente para olhar, Marco, os números desse ecossistema de inovação aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, claro que o fórum aqui é mais amplo, né? Vai no estado, mas eu acho que é importante o que você falou, e eu acho que a gente pode contribuir para isso também, né, Marco? Então, acho que é interesse de todo mundo aqui que a gente conheça de fato o ecossistema de inovação, quais são as áreas que eles atuam, né? Então, a gente tem vários hubs de inovação aqui na cidade e no estado. Então, a ideia é que a gente tenha aí, sem concorrer com o Sebrae, sem concorrer com a ABS Startups, mas de toda forma a gente tem um olhar empresarial de como anda esse ecossistema de inovação na cidade e no estado do Rio de Janeiro. É só uma contribuição que o Marco falou. Paulo, Bom dia, senhores. É prazer em conhecê-los. Ah, eu vou dar apenas um testemunho sobre a questão que a lei da inovação ela abrange de uma forma maior, que é exatamente a junção entre o setor privado, o setor público e o setor produtivo. O setor produtivo, aliás, o setor produtivo não, os segmentos dos setores produtivos, energia, óleo e gás, informática e outros, todos eles têm uma lei de incentivo a levar recursos para pesquisa e desenvolvimento de novos processos, procedimentos e produtos. Produtos não, eu vou chamar de protótipos, porque produtos, a produtificação fica por conta de uma empresa que venha comercializar. Eu trabalho com isso há 26 anos. E há 26 anos eu vejo os outros estados estarem fazendo uma série de ações exatamente de conexão entre startups, incubadoras e outras empresas de pequeno e médio porte para próximo desses recursos que são bilionários. São bilionários. A lei de informática tem 6 a 7 bilhões de reais por ano e ninguém sabe nem conhece a lei. Ninguém sabe nem conhece essa lei. Ninguém sabe que todos os produtos eletroeletrônicos têm que dar 4% para pesquisa e desenvolvimento para as instituições de ciência, tecnologia e pesquisa brasileiras. É obrigatório. Então, se um celular custa R$ 7.000, 4% é faturamento bruto, inclusive. 4% do valor de um celular, isso é um exemplo, vendido para a Casa Bahia, tem que ir para pesquisa e desenvolvimento em empresas de base tecnológica, incubadoras, startups e demais outras empresas. Eu poderia explicar um pouco melhor isso. O InovaUERJ é meu cliente, foi minha cliente, alguém falou sobre o InovaUERJ, trocou agora pelo professor Brandt, e eu consegui cadastrar um dos laboratórios deles na lei da informática. Na lei de energia, na lei concernente à energia, eu tenho um cliente que está pegando recursos com a Chesf e com a... eu estou dando exemplos, senhores, que é para nós entendermos, né, que existe a falta de um elo, entre os setores que demandam recursos e os setores que precisam dos recursos até para trazer inovação. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estarei no Inova UFRJ no dia 5 agora, para discutir exatamente um projeto entre a universidade, uma startup e uma grande empresa do setor energético. Só que também eu estarei conversando sobre a lei da informática e outras leis com outros atores, né? Então, particularmente, existe o dinheiro, existe as leis que fazem com que esse recurso vá parar nas instituições de pesquisa e desenvolvimento, bem como ensino. As leis são sólidas, as leis são claras, mas eu acho que existe a falta de um elo, porque toda vez que eu vou conversar com qualquer universidade, seja o reitor, o pró-reitor, seja com qualquer grupo
né, qualquer grupo, todos ficam surpresos com os números que eu falo. Esses números existem, são leis claras. Então, fica a minha sugestão que nós conversemos sobre levar a proposição de um elo de conexão entre o que a lei de inovação propõe, que é exatamente trazer o setor produtivo para perto de quem tem a inteligência ou a empresa com a inteligência, porque está faltando exatamente esse elo. Particularmente, eu tenho sido esse elo, mas eu sou um profissional, né? Nós não temos, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Serpro lançou uma chamada para as instituições para as ICTs, para as instituições de ciência e tecnologia, se cadastrarem no CEP para quando ele tiver uma necessidade, ele poder chamar as ICTs em primeiro lugar. Ninguém está sabendo dessa chamada. Então, um radar de oportunidades também falta no estado do Rio de Janeiro. Nós não temos uma empresa de bens de informática, uma empresa de placa-mãe, uma empresa de memória, uma empresa... Porque nós não queremos. Nós somos o melhor estado do país para ter essas empresas. Onde é que elas estão? Elas estão no interior da Bahia, elas estão em Manaus, elas estão espalhadas por São Paulo, obviamente, no Ceará, e o Rio de Janeiro não tem nenhuma. Zero. Como é que eu vou pegar dinheiro da lei de informática tendo que ir tão longe para o Rio de Janeiro? Quantas instituições estão credenciadas no Rio de Janeiro para pegar esse dinheiro? Eu digo para vocês, 10. Sendo que das 10, 7 são públicas. Só tem uma, aliás, 7 não, 9, só tem uma privada, que é a PUC. E mesmo assim não é a PUC, são 5 laboratórios da PUC. Então, senhores, fazendo um resumo, eu sei que eu falei uma série de coisas diferentes, assuntos diferentes, mas a questão é uma, né? É discutir exatamente como trazer os recursos de cada setor que tem leis obrigatórias para que os recursos cheguem até as startups, incubadoras, ICTs e entidades de ensino de uma forma mais contundente. Eu cheguei ao ponto, para finalizar, perdão, cheguei ao ponto de ter um professor de uma universidade, prefiro nesse momento não falar universidade, aqui do estado do Rio de Janeiro, falando assim, Paulo, quem mais entende sobre lei da informática aqui no Rio de Janeiro? Eu falei, olha, que eu saiba, pouca gente ou quase ninguém, porque o pessoal confunde com a lei do bem, que é outra lei. Tá, mas a lei da informática vai trazer para o laboratório da gente aqui isso, por que não é divulgado? Eu falei, não é divulgado porque não existe, o Rio de Janeiro não tem uma política de comunicação e informação efetiva. Eu falo Estado do Rio de Janeiro, eu não sei qual seria a esfera para fazer a comunicação das oportunidades. Por isso que eu falo de um radar de oportunidades. E esse radar de oportunidades divulgar para os ICTs, para as entidades associativas e também até diretamente para empresas, startups, eu falo em startups, mas incubadoras também. Tem uma lei direta para incubadoras, inclusive, em que o recurso pode ir para a incubadora e da incubadora ir para a empresa incubada. Então, eu estou falando aqui vários assuntos, mas a lei de inovação é isso. Ela quer gerar esse elo, ela quer gerar esse link. E cada estado está formando, está gerando os seus parâmetros para a geração desses links, inclusive nas suas chamadas públicas para aquisições e compras de processos inovadores e produtos inovadores. Tá? Bom, muito prazer, Paulo César. Não tinha falado até hoje aqui na Câmara, mas essa é uma opinião geral que eu tenho. Muito obrigado. Paulo, você representa quem? Eu represento a Associação Brasileira de Telecomunicações, tá? Porém, né, particularmente eu tenho uma conexão muito direta exatamente com essas pontas todas. Então, nesse momento, estou falando muito mais por mim do que propriamente do que pela associação. Tá, mas a representação tua oficial é pela associação, ela que te indicou para cá, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Eu queria pedir para as pessoas que não têm na tela aparece o nome e às vezes não aparece a instituição, né? Tipo Gisele, o Paulo. Seria interessante colocar a instituição
para que a gente, às vezes, quem já é conhecido como Marco Túlio, a Renata, a gente, né, mas às vezes a pessoa está chegando ou está há pouco tempo e a gente acaba se perdendo um pouco. Então, seria bom colocar o local, tá? Ok, palavra em aberto. Obrigado, Paulo. Então, nós, pelo que foi colocado até agora, nós temos duas diretrizes para começar o segundo semestre. Nós vamos acabar com essa questão, com a implementação de compras públicas, desafio e casos de sucesso. Seria interessante para a gente fechar direitinho, fechar o que cada um desses convidados iria falar, para que a gente possa fazer um convite mais específico. Por exemplo, o trabalho do Inova da UERJ vai falar sobre o quê? O André Rauen vai falar sobre o quê? O Inova MP vai falar sobre o quê? E o Parque Tecnológico da UFRJ provavelmente vai mostrar o caso deles, né, para fazer uma exemplificação. Mas seria interessante a gente ver que cada um desses vai falar para que eu possa fazer um convite bem direcionado. E nós temos, para o segundo semestre, duas ideias. Uma delas que nasceu aqui do trabalhar o ecossistema de inovação do Rio de Janeiro, que é um tema muito interessante, né? Na minha opinião, é um tema que a gente vai conseguir trabalhar de uma forma bem interessante, bem legal. Então, a gente pode pensar nisso. E também, outro tema, o segundo tema tão interessante quanto, que é a questão do PL do IA, né? A inteligência artificial, que também é um tema bem interessante. Como nós temos até agosto, mas o tempo, como ele está passando muito rápido, já seria interessante a gente escolher entre esses dois como a gente iria começar o nosso segundo semestre. E se for, por exemplo, a questão do ecossistema de inovação, o que não significa dizer que a gente não possa depois trabalhar a inteligência artificial, a gente já pode tentar marcar talvez um painel, uma apresentação sobre essa questão do ecossistema, montar isso e eu já faço os convites também para agosto, o que seria muito interessante, né? Então, vamos pensar nisso agora, por enquanto a gente tem um tempinho. Como é que a gente faria esse trabalho do ecossistema de inovação e como a gente faria esse trabalho da inteligência artificial? Na minha opinião, poderia ser feito, primeiramente, em agosto, algum tipo de painel sobre o ecossistema de inovação do Rio de Janeiro, e enquanto a gente estudaria o projeto de lei de inovação do IA e depois traçaria as nossas estratégias. O que é que vocês acham? E se, caso isso seja o ideal, como fazer? Quem iria falar no ecossistema de inovação? Quem poderíamos convidar? E por aí vai. Aberta a palavra. Bom dia, tudo bem? Professor Rodney, IFRJ. Bom dia. Saudar aqui meu colega aqui do IF também, Marcos, satisfação. Então, não sei se vocês sabem, eu faço parte lá do conselho da Brascom, Associação de Empresas de Tecnologia da Informação em São Paulo. E nós aqui no IF de São João temos um professor, por indicação nossa, que escreveu a trilha de formação da Brascom de IA para nível nacional para as empresas, né, associadas e que acompanham o trabalho da associação, dada a importância daquela associação em nível nacional, né, e as pautas que ela acompanha, também desenvolvimento nacional de tecnologia, inovação e tecnologia da informação, enfim. Eu sugiro aqui o professor Bruno, o nome do professor Bruno, aqui do IF de São João, por ele ter tido essa experiência de ter produzido o material de referência da Brascom para IA, né? Para quem não conhece a Brascom, eu vou colocar aqui, todos conhecem, né, a Brascom aqui. Deixa eu pegar um site aqui deles.
uma associação na área de tecnologia da informação. Lá estão as grandes big techs estrangeiras, inclusive. Vou botar aqui no chat. Se eu boto aqui no chat. Tá aqui. O nome do professor é Bruno Costa, doutor, tal. Um nome bem interessante aí. Vou pegar o lápis dele aqui também. Ele tem um trabalho específico de IA, né? É um dos nomes do IA aqui, do IFRJ. Costa, IFRJ, Lattes. Aí vocês avaliem, se achar que é interessante, a gente fique à vontade. Essa é a sugestão. Vou botar aqui no chat. Aí, Fred, se você me permite aí pegar carona na manifestação do Rodney, o Rodney, não sei, desculpa, talvez a gente possa fazer um recorte que é como o Estado do Rio de Janeiro pode adotar políticas e medidas para incentivar, por exemplo, a implantação de empresas de inteligência artificial no Rio de Janeiro, ou a capacitação de profissionais na área de IA no Rio de Janeiro, né? Ou seja, um recorte, ou seja, talvez mais com foco em medidas de incentivo à IA no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, do que tão somente discutir a regulação que está prevista nesse PL que o Júlio bem sugeriu. E, de novo, que é um tema super relevante, claro, que é a regulação. Só que a discussão que está proposta nesse PL, ela é muito mais de regulação propriamente dita, né, do que de medidas de incentivo. Ou seja, como é que a gente pode o Rio de Janeiro pode se preparar para criar medidas de incentivo para se consolidar como um polo de empresas de desenvolvimento, de capacitação de pessoal na área de inteligência artificial. Então, talvez esse possa ser um recorte bacana e que aí me parece que tem toda consonância com a missão do fórum, né, e da própria Alerj, me parece. E aí, Marco, se me permite também complementar, desculpa, Antônio Carlos, rapidinho, só pegar o gancho aqui do Marco. A gente tem que aproveitar o Porto Maravilha, o Empatec que está ali dentro. E quando você fala de desenvolvimento da inteligência artificial aqui no Rio de Janeiro, acho que faz todo sentido. Vamos pegar essa oportunidade aí para isso. Tá. Deixa eu só, antes do Antônio Carlos falar, aí se vocês estão falando da questão a respeito do segundo semestre, não é isso? Né? Segundo semestre, ok. Mas não vamos esquecer que a gente tem que definir os temas. O Júlio já colocou um tema aqui do Inova MP, eu já anotei, tá, Júlio? Aí estou esperando você me falar a questão do gerente, aí se vai poder participar ou não. Seria interessante que cada participante do próximo painel a gente tivesse um tema a ser colocado. E a gente pode ir discutindo a questão do segundo semestre, que é a questão da inovação, do ecossistema de inovação do Rio de Janeiro e da IA, né? A gente pode também discutir isso. Só queria aqui deixar bem claro, senão a gente acaba confundindo e aí depois vai me causar um problema na hora de organizar. Então, esse segundo da inovação e tal, e do IA vai ser o quê? Um painel, né? Nós vamos convidar quantas pessoas? Como é que vai ser essa estrutura desse segundo semestre? Acho que primeiro vamos acertar, né, o painel que será agora, no próximo mês, e depois a gente acerta esse do segundo semestre. Pode ser assim? Para a gente não enrolar o meio de campo. Senão fica um falando de uma coisa, outro falando de outra, e aí a gente se confunde. Pode ser assim, gente? Mas a gente está anotando tudo. Antônio Carlos. O Marco Túlio foi muito feliz, realmente ele tem que partir do lado mais agressivo dessa abertura para a empresa, porque conhecimento não está aqui. Muita gente na área, e realmente o foco das empresas está desviado por outro lugar. E o Marco Túlio foi muito feliz nisso. Então, acho que nós temos que ser mais agressivos com relação a buscar essas empresas por Rio de Janeiro. Pessoal, realmente, eu acho que é importante a parte de regulação, isso é importante. Mas é necessário que se coloque isso aí, essa abertura, esse incentivo, para que a gente puxe as empresas, não fique tão distante assim, né? Já que você tem uma quantidade de conhecimento aqui em Rio de Janeiro, é fantástico, mas esse incentivo para a abertura
de novas empresas, que a gente está precisando muito disso, né? Novas empresas para gerar oportunidade para essa turma nova que está vindo aí com competência, mas sem muita oportunidade, principalmente nessa área de TI, nessa área de coisa. O Marco Túlio foi muito feliz na colocação dele, apoia integralmente o que ele falou aí. Falou, Fred. Obrigado, hein? Nada. Então vamos lá, só para a gente dar uma organizadinha. O Inova UERJ falaria sobre o quê? Qual seria o convite especificamente? Aí o ideal era ver quem foi que sugeriu, né? Porque a gente estava Pois é, eu pensando estava pensando sobre aqui. casos de sucesso e obstáculos, ou seja, eles têm um caso de sucesso ou um processo de, enfim, que teve alguma dificuldade, enfim, que tenha ocorrido, eles vão relatar sobre os desafios ou sobre os casos. Eu realmente não sei dizer. Pacheco, foi você que deu a ideia do chamar alguém da UERJ. Isso, eu estava enrolado aqui, que eu estou no celular, me desenrolei. Então, eu acho que essa questão dos desafios e os casos de sucesso pode ser bem importante para a gente entender como isso se dá na esfera de uma instituição de pesquisa, né? Que é a universidade. Então, seria focar isso dentro da universidade. Quais as dificuldades que a UERJ tem, inclusive para ampliar a sua ação na área da inovação, por exemplo. Tá perfeito. Todos concordam? Ok? E Com o do certeza. Oi? Concordo, claro. E no caso do Parque Tecnológico da UFRJ, seria o mesmo tema? Desafios de casos de sucesso? Ô, Fred, falando um pouquinho do Parque Tecnológico da UFRJ, eles têm lá um conceito interessante, se chama Living Lab. O Parque Tecnológico hoje é um Living Lab da cidade, é como se fosse um sandbox, né? Um espaço para testar tecnologias para a cidade, porque ali não deixa de ser uma cidade, né? São 45 mil pessoas circulando ali todo dia. Sim. Então, poderia ser também uma sugestão da fala deles falar do Living Lab, do Parque Tecnológico como um Living Lab da cidade. Live Lab. É. Mas, o Fred, a gente está falando do painel ainda sobre compras públicas para inovação, né? Sim, pois é. É a verdade, Marco, desculpa. Peguei um tema que talvez não faça muito sentido com a questão das compras Pode públicas. fazer, de repente, para o outro painel mais, talvez, que a gente estava mencionando, que é a questão do ecossistema, né? Dos Lá para atores. o dia agosto, né? Perfeito, perfeito. E aí, eu até perguntar, Fred, se a gente que eu digo, o fórum, poderia ter algum espaço no Rio Innovation Week, né, que vai acontecer de 13 a 16 de agosto. O Estado costuma ter espaço lá em palcos para poder falar, então que a gente avaliasse se seria interessante o fórum, de alguma forma, participar na verdade, o comitê participar lá do conselho, participar de algum painel lá no Rio Innovation Week, que é de 13 a 16 de agosto, ali na área do Porto. Ok. 13 a 16? É, ali no Pierre Mauá. Uhum. É o Rio Innovation Week. Então, uma feira grande, participa muita gente. Eu posso só andar isso com tia Ju e ver a O Prodeste tem possibilidade. palco lá, então acho que não seria complicado, difícil conseguir algum espaço lá, não. Ok. Bom, a gente já praticamente tem os nossos temas para o nosso painel de julho. Então, junho, eu me misturei aqui. Nosso painel de junho, né? Nós temos a UERJ falando sobre desafios de casos de sucesso, a Inova MP, contratações públicas de soluções inovadoras, a UFRJ, no Parque Tecnológico, ela deve vir mais ou menos com o mesmo tema da UERJ, colocando o caso dela, e o André Hauen, que deve fazer o fechamento ou a abertura de tudo isso, né? Então, vamos lá. Agosto, nosso ecossistema. Fred, eu coloquei agora aqui no grupo uma sugestão para esse painel aqui de agosto. Botei aqui no WhatsApp, tá? Eu sugeri aqui
alguns nomes para a gente pensar. Um representante da FAPERJ, né? Acho que é um ator central. Sugeria o nome da Fernanda Denegri. A Fernanda é uma pesquisadora do IPEA, acho que ela está no IPEA ainda até hoje, uma das grandes assim, estudiosas de políticas públicas de fomento à inovação do Brasil. Sugeri também um representante do grupo de economia da inovação do Instituto de Economia da FRJ. A gente tem um grupo lá muito, muito tradicional que estuda justamente essa questão de políticas de inovação. Enfim, tem a professora Lia, tem a Júlia Paranhos, enfim, tem várias pessoas. Sugeri também um representante aí para dar um enfoque um pouco mais do setor produtivo, algum representante de entidade empresarial, mas não sugeri uma delimitação especificamente de uma entidade ou de uma pessoa. Enfim, porque se a gente está falando do ecossistema, né, acho que a gente tem que dar aí voz para o setor empresarial também nessa discussão. Essa que você colocou aqui é o painel de agosto, né? Sim, do ecossistema de Tá, inovação do Rio de Janeiro, exatamente. tá ok. Então a gente tem que discutir dentro desse painel, primeiro, vai ser um painel, né? Então, quantas pessoas, quantos participantes do painel de agosto, lembrando que é do ecossistema de inovação, seria interessante. Eu acho que 4 no máximo no painel é interessante, para que haja tempo da gente discutir, conversar e tudo mais. Todos concordam? De acordo. De acordo? Então, painel de ecossistema de inovação com 4 pessoas. Será um painel. Sugestões do Marco Túlio. Está ali no grupo. Quem puder abrir o grupo, estão nomes que podem fazer parte desse painel. Então, Eu já gostaria. coloquei o nome da FAPERJ também, que acho que é Também interessante. colocou. Isso. Se vocês entenderem que é interessante, eu posso me colocar à disposição como representante da entidade empresarial, seria a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eu sou presidente do Conselho de Inovação da Associação Comercial. Então, se não tiver nenhum outro representante, se for alguma dificuldade, eu posso participar. Por mim, tá tudo certo. Seria bem interessante. Você já está até convidado. Mas Me autoconvidei, desculpa. Tem o apoio de todos. O Marco Túlio deixou a bola quicando ali, ele botou um representante de entidade empresarial, eu falei, poxa. E não botou nome, então eu falei, poxa. É comigo mesmo, né? Então, vamos lá. 4 nomes. Temos o Júlio para o painel de ecossistema de inovação. Agosto. Júlio, representando a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Quem mais? Ou dentro da sugestão do Marco Renata, Túlio ou diferente. Vai, Marco. acho que a Renata fez uma sugestão dentro, né, de já quem seria, eventualmente, um possível representante da FAPERJ a ser convidado. Isso, exato. O diretor de É uma tecnologia. pessoa que trabalha, ele é pesquisador do Grupo de Economia da Inovação, né, porque ele trabalha comigo, e ele é assessor da diretoria de tecnologia da FAPERJ, então ele tem uma boa experiência, acho que ele pode falar bem sobre isso. Nós já temos o Júlio, o Guilherme Santos, da FAPERJ. Isso. Né? Falta mais 2 pessoas. Eu não sei se representante do Grupo de Economia da Inovação, porque o Guilherme também é. Aí eu acho que... Não sei. Então... Vamos lembrar que cada um tem que me dar o tema. A gente tem que ver o que cada um vai falar para que eu possa fazer o convite mais específico. Uhum. Então, o Guilherme Santos seria sobre sistemas regionais de inovação e o papel da FAPERJ no apoio a esses sistemas. Ok. Na lógica que eu tinha pensado aqui, revendo, talvez a gente possa, de fato, fazer o seguinte, tanto na minha cabeça aqui, tanto a Fernanda quanto alguém do Grupo de Economia da Inovação poderia falar sobre um diagnóstico de política pública de inovação aplicada ao Rio de Janeiro, de funcionamento do sistema, ou seja, propor aprimoramentos, etc. e tal. Ou seja, talvez tenha uma certa sobreposição
entre esse papel aí que eu coloquei da Fernanda Negri do IPEA e o representante do grupo de economia. E como a Renata mencionou que o Guilherme ele também participa de alguma maneira, né? Muito embora talvez Ele não falando é da terra, professor, ele né? não é professor, Mas mas ele é pesquisador, né? pesquisador desse grupo, tá? Talvez possa, então, trocar esse representante do grupo da economia da inovação para a gente pensar, talvez, em alguém que tenha uma função mais, digamos, executiva na academia. Ou seja, aí é dentro da lógica, né? Vamos trazer um representante do setor empresarial, um representante, enfim, da academia também, para falar sobre os desafios da academia como um todo, dentro dessa lógica do ecossistema aqui do Rio de Janeiro, e aí a gente tem uma outra pessoa com uma lógica mais de uma visão da política pública como um todo, de uma maneira mais ampla. Aí não sei se de repente convidar algum, enfim, reitor ou vice-reitor ou alguém que represente de alguma maneira entidades da academia que possam falar sobre isso, de Não, algum fórum universitário, não sei. não, Nós temos o fórum de reitores. De repente, poderia ser alguém do fórum de reitores. O que é que vocês acham? então, Boa. posso fazer uma colocação aqui? Não sei se interessa o perfil. Eu fui vice-coordenador nacional do FORPOG, né, que é o Fórum de Pró-Reitores de Inovação, de Pesquisa e Inovação da Rede Federal. Fui pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, com algumas contribuições e contribuições do setor. E ainda, coloquei o link aqui, eu sou membro líder temático da Amprotec, né, que é a associação, todos aqui conhecem a Amprotec. Nós temos líder temático de games da Amprotec. Consto lá como apoiando a associação, né, com os líderes temáticos dela. Se o perfil interessar, vou ter o link aí na internet, vocês podem dar uma olhadinha. Ok. É nessa área aí que vocês estão falando. Deixa eu só fazer um complemento, Fred, Sim. que eu estou vendo aqui que já está surgindo outros nomes, né, para o painel. Não, esse painel é o painel de agosto. Ah, O ecossistema de inovações. então, tá, que não é esse próximo agora que a gente vai ter, né? Não, o próximo já está praticamente fechado. Ah, tá bom então, perfeito então. Tá? O de compras públicas está fechado, tá, Márcio? A gente já E está na nossa conversando gestão. agora o do de ecossistema de inovação. Então, o professor Roger está sugerindo o seu próprio nome, não é isso, olha? Porque a gente também criou a agência de inovação do Instituto Federal, foi na nossa gestão que a gente fez isso. Uhum. A gente atua já há alguns anos, né? Quem quiser conhecer ali nosso trabalho, vou botar um Linktree, mas a gente tem falado disso, né? Da inovação. Estou criando agora uma nova incubadora na Baixada Fluminense, que é aqui em São João de Meriti. Criei uma incubadora de jogos digitais no Paulo de Frontin. O Pacheco conhece bem nosso trabalho aí. Bom, aí com o Coloca à grupo, disposição. todos concordam, se atende às necessidades da nossa mesa, por mim seria perfeito. Eu só preciso do assunto que o Júlio, da CRJ, vai colocar, mas já está convidado, não preciso nem do assunto para te convidar, mas eu preciso para fazer a divulgação. E o professor Roger, a mesma coisa, para que a gente possa fazer um postzinho de divulgação, tá? O que é que cada um vai falar dentro do painel de agosto, tá ok? E nós temos 3 pessoas, faltando a quarta. Temos a academia, A quarta sugestão seria a Fernanda Fernanda, Denegri, né? do IPEA. Do IPEA. E a Fernanda iria falar sobre o quê, Marcos? Na minha opinião, assim, ela tem uma visão assim muito consolidada sobre políticas de inovação que são mais adequadas para poder impulsionar um ecossistema regional, um sistema regional de inovação. Políticas de inovação. Ela é uma estudiosa de políticas públicas, enfim, de várias questões, mas especificamente de políticas públicas de inovação, né? Tá. Sobre em termos de impacto da política, de desenho, etc. e tal. Impacto e desenho. Tá. A gente acerta depois. Tá ok. Então, temos 4 nomes
para o nosso painel de agosto. Já vamos começar o segundo semestre de pé embaixo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um negócio. Título do painel: Ecossistemas de Inovação, correto? Tudo certo? Ecossistemas de inovação para o painel do seu segundo semestre. Ecossistemas de inovação, onde teremos, Do estado do Rio de Janeiro, né, Fred? sim, Com recorte, né? inovação do estado do Rio de Janeiro. Nós teremos o Júlio, representando a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Depois você me fala o tema que você vai falar. O Guilherme Santos, da FAPERJ, com sistemas regionais de inovação e o papel da FAPERJ nesses sistemas. O professor Rodney, do IFRJ, que também vai me mandar ainda qual o tema que será falado. O E a papel da Fernanda... FAPERJ, desculpa, Fred, te interromper, no apoio a esses sistemas. Oi? É o papel da FAPERJ no apoio a estes sistemas. Certo. Fica Apoio a esses sistemas. O nosso aqui, estou colocando os desafios da inovação na academia. Não sei se meu colega Marcos é de agrado dele também, mas pode compartilhar essa experiência aí. Desafios da inovação na academia. E a última, a quarta, desculpa, a última não, quarta, Fernanda do IPEA, com políticas públicas de inovação, impactos e desenho. Depois a gente melhora esse tema. Dá uma melhoradinha nesse tema que não ficou assim uma Ô, coisa muito... Fred, Fale, como Júlio. tema, eu pensei, oportunidade de convergência empresarial no ecossistema de inovação, no ecossistema de inovação, do Rio de Janeiro. Oportunidade... de convergência empresarial no ecossistema de inovação do Rio de Janeiro. Perfeito. Ok. Empresarial no ecossistema do Rio de Janeiro, né? Deixa eu Isso. melhorar meu título aí. Bota um superando na frente, porque senão fica uma coisa muito... Só quer saber solução, né? Então é superando os desafios da inovação na academia. Acho que é melhor. Ok. Depois, as pessoas que são de casa podem colocar até no grupo do WhatsApp, que depois a gente conserta. Tem tempo para pensar. E as pessoas que são de fora, a gente vai fazer o convite direcionando esses temas. Então, gente, que reunião, hein? Excelente. Acertamos dois painéis de extrema importância e já estamos com uma terceira ideia do que virá aí no segundo semestre, né? Ótimo. Excelente mesmo. Mais alguma sugestão? Mais alguma fala? Não? Bom, são 11h20 no meu relógio aqui. Se alguém tiver mais alguma coisa a falar, caso não, reunião extremamente proveitosa. O sobrenome da Fernanda qual é, Omar? DE, né? E separado Negri. Ah, tá. Fernanda D, separado Negri. Ok. Então, reunião extremamente proveitosa, dois painéis de peso, né, com muita coisa para a gente discutir, muita coisa para avaliar. Parabéns. Vocês estão de parabéns nessa reunião, né? Então, se ninguém tem mais nada que falar, nenhuma sugestão a mais, eu agradeço a presença de todos, desejo um excelente resto de semana para vocês e um final de semana maravilhoso, tá? Muito obrigado pela Até participação. logo. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia, Bom bom dia a final de todos aí. semana a todos. Parabéns pela condição aí, Fred. Bom dia, um Obrigado. abraço. Valeu, Fred. Bom dia a Abraço. todos. Tchau, tchau. Abraço a todos aí. Valeu, Fred. Um abraço. Um abraço.